Vamos dar sequência à nossa programação, lembrando que estamos ao vivo pela Rede de Televisão Rede Vida e também pelos nossos canais do YouTube. E eu tenho um recadinho aqui antes, convocando todos, né, como um convite, que a partir das 7h30 da noite, no auditório principal, teremos uma programação cultural e todos serão muito bem-vindos até lá. Nosso auditório principal está aqui ao lado. Bom, vamos dar sequência à nossa programação, agora com um painel A Literatura que Aproxima Gerações. Eu convido ao palco Renata Julianelli, Renato Fonseca e Denise Serber. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui nessa tarde chuvosa. A gente conversou bastante sobre o tema dessa aproximação através da literatura e de como é afetivo o momento da leitura, né? Quando a gente fala em literatura infantil. Vou me apresentar, eu sou Renata Julianelli, eu tenho uma história na publicidade, minha formação é publicitária, na área de criação, mas eu fui para a literatura infantil. E nessa trajetória, a gente percebe o quanto é importante nas escolas onde eu visito, onde eu participo de algumas feiras de livro, mostras culturais, como é importante para as crianças, para os pais e avós, estarem próximos desse momento de literatura, de contação de história, de envolver as crianças com os livros. Então, eu vou falar aqui sobre os livros infantis como ponte afetiva e como o incentivo à leitura realmente é um momento especial, mágico, nesse convívio, né, familiar e também no convívio escolar e entre amigos, enfim, acho que muitas vezes a gente pensa no incentivo à leitura num momento onde a tecnologia já fisgou muito as nossas crianças, mas o quanto é importante a construção de histórias, né? E aí eu gostaria de colocar aqui o livro infantil como um elo entre as gerações, né? Como ele pode ser realmente um momento em que se constrói conhecimento, cultura, mas se constrói também esse vínculo importante entre as gerações e como é necessário que a gente incentive que os avós, os pais, os familiares, tios, criem esse momento com as crianças, né? Como é importante que essas pessoas continuem contando suas histórias, né, para os seus familiares e que isso acaba criando memórias para a vida inteira e na vida adulta. Muitas vezes a gente vê reproduções, né, dessas histórias e coisas que vão ficando nas famílias e a gente espera que permaneçam, né, nas gerações seguintes. Então, o livro infantil proporciona encontros afetivos, né? Assim, é tão especial quando a gente vê no lançamento de um livro um avô levando a neta para comprar um livro, como é um momento especial de conseguir ter um entretenimento, um lazer, mas que você sabe que tem um fundo muito grandioso, no sentido de abrir o espaço e a reflexão para temas que muitas vezes são mais complicados de você chegar na criança se você não tiver o facilitador. Às vezes pode ser um desenho animado na TV, mas o livro
é um grande facilitador e que a gente gosta muito de estimular. A gente, nas escolas, sabe o quanto as professoras falam dessa necessidade de ter material, né, de ter bastante referência para que as crianças possam desenvolver suas próprias conclusões, suas reflexões. E ler é seguir um caminho, né, de conhecimento, de reflexões, através de contadoras de histórias ou através de pessoas mais conhecidas, que acho que é esse o ponto que a gente fala aqui, de entre as gerações na família, a gente conseguir incentivar e estimular que isso não deixe de ser um hábito, né? Então, a aproximação com os leitores é um hábito saudável que a gente deve preservar. E o estímulo à criatividade, né? Porque através de uma história você pode desdobrar outras atividades com a criança e fazer um desenho, fazer uma brincadeira. Você pode fazer um pedido para que ela reconte a história com a visão dela. Então, são inúmeras as possibilidades. Eu acho que isso que é muito interessante para a gente pensar como ponte afetiva e como momento intergeracional dessas crianças com os longevos e quanto isso é importante. A gente, nesse processo todo, teve algumas experiências de conversas e eu fiz algumas pesquisas também, e há depoimentos assim emocionantes quando você vê uma criança falando: meu avô era caminhoneiro e ele virou um grande livro de histórias, né? Então a gente tem coisas muito interessantes quando a gente percebe que realmente essa ponte foi construída, né? E o espaço para troca através da literatura tem o papel, claro, da escola, mas tem o papel da família, né? E é isso que eu acho que a gente está aqui para estimular e fazer com que a gente realmente valorize e perceba a importância do livro, do contador, e a história falada, como ela também é tão valorizada, né? Como ela vira uma referência e um momento de lembrança de muitas coisas que às vezes ficam no ar e que não, quando são registradas, não são perdidas, né? Através da história oral ou da história escrita, enfim, a oralidade também é um momento muito rico, né, de troca. E falar sobre o processo criativo na contação de história, né, porque os temas são inúmeros. Agora, os temas atrativos para as crianças, o que realmente interessa esses leitores ou os ouvintes, né? Se a história for falada, for contada, são possibilidades assim muito especiais sobre a identificação da rotina dessas crianças com o que elas ouvem os pais, os avós, os familiares, tios, enfim, contarem. Então, é importante também, quando a gente está falando de prender a atenção, porque acho que isso é um ponto, né? Então, como fisgar um leitor? Como fisgar um possível ouvinte da sua história, né? Acho que a linguagem tem que ser apropriada para o público que você está se dirigindo. Então, se você está fazendo essa ponte afetiva com uma criança, você pode sim colocar ela bem pertinho de você e pensar nas palavras que você está usando, usar a linguagem como realmente um meio de conseguir atrair, fazer com que essa criança se interesse pelo que você vai contar. Então, vou passar rapidamente, eu tenho algumas
publicações, tem a coleção Frase Feita, que fala de uma maneira divertida sobre provérbios do dia a dia, e que isso acaba sendo uma ponte para abrir reflexões das crianças sobre frases que elas escutam, mas elas nem sempre sabem, né, o que isso significa. Mas a literatura consegue driblar toda a parte didática e de uma maneira lúdica, divertida, contar por que mentira tem perna curta, por que tamanho não é documento, por que a grama do vizinho é mais verdinha. Enfim, a gente tem histórias aí com a Dona Paciência, né, no porquê quem espera sempre alcança. E aí, muitas vezes, as crianças estão ouvindo a história e elas falam: ai, quem precisa ler esse livro é a minha mãe. A história da paciência, minha mãe está precisando ler. Então, a gente vê que a gente vai abrindo caminhos, né, nessa comunicação entre gerações, né? E, através da literatura também, algumas possibilidades são riquíssimas, como a inclusão. Eu tenho uma coleção que fala de inclusão e que tem 6 títulos que falam de síndromes infantis. Eu fiz junto com o Dr. Salomão Schwartzman, que me ensinava tudo sobre aquela questão, aquele transtorno infantil. Então, tem um livro sobre autismo, um sobre síndrome de Rett, um sobre síndrome de Down. Tem também o TDAH, que hoje em dia é muito diagnosticado, epilepsia, e o transtorno opositor desafiante, que é uma coisa que às vezes a gente acha que é só birra e chatice da criança, e não é, né? É um diagnóstico. Então, como incluir essas crianças, como fazer com que as famílias entendam que o priminho que vai na casa daquela criança que tem aquele diagnóstico, como que ele vai entender por que esse primo é diferente, enfim. E aí acho que são as inúmeras formas da gente pensar na literatura, pensar nas histórias como vias de mão dupla, né? De você conseguir atingir um objetivo de uma comunicação, de um ouvinte que vai absorver aí as coisas que você está tentando passar para ele. Aí tem um livro sobre bullying, que é contado através de 2 ferramentas, e o preguinho, ele não se conforma que o martelo vive dando pancada em todo mundo, e aí ele vai lá questionar. Ele é pititico, mas ele vai encarar o martelo e falar: por que você é assim? Por que você só bate? Por que você faz essas coisas com os outros, né? E acho que muitas vezes a gente percebe o quanto, na hora que se contam essas histórias para a criança, ela consegue externar e falar um monte de coisa. Então, eu, nessa parte de criação, consigo falar até um certo ponto. Tem uma especialista em psicologia infantil que vai poder embasar um pouco o que eu estou falando, mas é sobre isso, né? Sobre abrir diálogos e criar esses vínculos, essas reflexões. Então, essas fontes inspiradoras, né, são importantíssimas no ouvir, no trocar. Então, as conversas, elas rendem histórias, né? Através de um livro, de um facilitador, você pode abrir para novas histórias, para muitas outras possibilidades. Então, o Mentira Tem Perna Curta tem uma história sobre não acreditar que a mentira pudesse ser uma pessoa e tivesse realmente pernas, né? Então, a gente ouve um questionamento, às vezes, de uma criança e fala: nossa, isso rende uma história. Então, são essas possibilidades aí que a gente acha interessante explorar. E Sentir Faz Sentido é um outro título que foi desenvolvido na pandemia para que as crianças pudessem colocar para fora os sentimentos todos que elas viveram, né? De medo, de ansiedade, enfim. Também de vibrar com cada etapa. Eu lembro
de como foi feliz o momento de descobrir que, finalmente a gente tem vacina. Tem alívio junto com alegria, tem um monte de sentimento misturado. E estou fazendo o lançamento esse ano de um livro que chama Infinito e Além, e que ele tem esse propósito aí de falar das gerações, porque é um livro que fala muito de uma relação afetiva entre pais e filhos e de coisas que ficam, né? De coisas que perduram. Fala de finitude, mas fala também de coisas perenes, né? Sentimentos que permanecem. Então, o maior presente, o maior legado é realmente saber que você deixou para a sua futura geração um legado de leitura, de conhecimento, de cultura. Então, estimular a criatividade, poder usar o livro como um momento de lazer, de entretenimento, despertar o desejo, né, de conhecimento, abrir as reflexões, uma autoconfiança no pensar, porque a partir de reflexões abertas pelas histórias, você cria as suas próprias conclusões e consegue ter mais certeza do que você está pensando, e até certeza dos seus questionamentos, de como você pode debater isso na vida e ter mais autonomia para desenvolver as suas próprias conclusões e as suas próprias dúvidas, né? Então, muito obrigada. Eu vou encerrar por aqui, mas eu quero deixar uma mensagem. Eu acho que todo mundo tem essa sensação de afeto, né, em relação aos familiares, aos pais, aos avós. E eu vou encerrar com um vídeo que tem um pouquinho essa história da intergeracionalidade que a gente está falando. Como a minha mãe mima muito, não dá bronca, tudo. Aí em casa eles falam, a vovó deixa, a vovó isso. A vovó é mais legal. Lá ele manda muito mais. E ela cede, ela faz tudo que ele quer. Ela sempre dá uma estragadinha, né? Lá pode tudo. Então se ela falar pro meu pai, ó, tem que tirar esse sofá daqui e colocar lá, meu pai vai tirar. Li, filha, eu sei de toda a tua rotina que não é fácil, filha. E aí a gente vai deixando passar o tempo. E quando você vê a hora da brincadeira, ela ficou reduzida a muito pouco. Eu tinha menos horário, menos disponibilidade para estar com os meus filhos. E quando você viu, o tempo passou, então hoje eu estou recuperando os meus netos. Eu voltei à minha infância. Eu era bem rígida. Na minha idade, a gente vê as coisas de uma outra maneira. A gente constrói a cabana, põe o colchão, vão dormir aqui. Na hora de dormir, ela fala, vovô, agora você dorme na cabana que eu vou subir na cama e vou dormir com a vovó. E quem dorme na cabana sou eu, entendeu? Você lembra uma vez? Fizeram um teatro do peixe e você narrava. Então, minha vontade era de ter participado com vocês, não ter ficado como ouvinte. Hoje você pode fazer isso ainda. Então aproveita, filha. Brinca muito. Mais que puder, porque passa muito rápido e não volta. É isso, gente. Sigam contando histórias. E eu vou agora deixar uma pessoa especialista falar do assunto aí, dessa parte emocional e afetiva. Vou chamar a Denise Serber.
Olá, boa noite a todos. Queria agradecer o convite para participar desse evento tão bacana e de fazer interlocução com vocês, Renata e Renato. Eu sou psicóloga, atendo bebês e as suas famílias, crianças e adolescentes. E eu sou apaixonada pelas histórias, pela literatura. Eu acho, para mim é sempre uma aventura abrir um livro, entrar num mundo novo com cheiros, cores, imagens. A magia do Era uma Vez, ela é incrível. E, para começar falando das histórias, eu vou começar contando uma história, eu vou ler uma lenda de uma tribo africana. Existe uma tribo no leste da África, na qual a arte da verdadeira intimidade é forjada mesmo antes do nascimento. Nessa tribo, a data de nascimento de uma criança não é contada a partir do dia do seu nascimento físico, nem mesmo do dia da sua concepção, como em outras culturas. Para essa tribo, a data de nascimento acontece na primeira vez em que a criança se constitui num pensamento na mente da mãe. Consciente de sua intenção de conceber a criança com um pai em particular, a mãe se retira para sentar-se sozinha embaixo de uma árvore. Lá, ela senta e espera até que ela possa ouvir a canção da criança que ela deseja conceber. Uma vez que ela tenha ouvido essa música, ela retorna ao seu vilarejo e ensina para o pai, para que eles possam cantá-la juntos enquanto fazem amor, convidando a criança a se juntar a eles. Depois que a criança é concebida, ela canta para o bebê em seu ventre. Então, ela ensina para as mulheres mais velhas e cunhadas do vilarejo para que, durante o trabalho de parto e no milagroso momento do próprio nascimento, a criança seja recepcionada com sua música. Depois do nascimento, todos os cidadãos do vilarejo aprendem a música de seu novo membro e cantam para a criança quando ela cai ou se machuca. Ela é cantada em momentos de glória ou crise, em rituais e iniciações. A música se torna uma parte da cerimônia de casamento quando a criança cresce. E, no final da vida, seus entes queridos vão se reunir em torno do seu leito de morte, entoando essa canção pela última vez. É lindo, né? Eu acho muito linda essa lenda. Acho que faz a gente pensar muita coisa, né? Assim como as histórias, né? Proporcionam muitas reflexões. Uma das ideias, né, de que a criança ela é única, e essa ideia de que a criança ela existe antes do nascimento e antes mesmo da concepção. E como ela vem carregando, como ela tem a sua história e como ela carrega as histórias, né? Então, é a história dessa criança que carrega a história dos seus pais, que, por sua vez, carrega a história dos seus pais. Então, é toda essa linha transgeracional. E eu fico pensando, né, como é lindo quando as crianças escutam as histórias dos pais ou dos avós, o encantamento que eles têm de ouvir essas histórias, de imaginar esses adultos pequenos, e acho que a possibilidade para a criança e para os adultos também, né? Acho que a gente está aqui falando muito da relação dos netos com os avós e a possibilidade de recontar essas histórias, né? Uma outra coisa que eu acho super importante, que me faz pensar também, a partir dessa lenda, é nessa música que cada criança ganha de presente, e que ela é uma... A gente pode pensar nessa música como uma história cantada, né? E eu fico imaginando esse momento do adulto ali cantando essa música, um momento muito sagrado, onde a dupla tá vivendo algo, né, muito afetivo, de uma interação. E eu acho que a literatura ela traz essa ideia para a gente, né, de um momento único, especial. E aqui eu estou falando da intimidade, que eu acho que é algo muito importante, né, que a gente fala muito de intimidade, mas é importante, né, a gente pensar que a intimidade ela
ela ajuda na constituição das relações e também na constituição do psiquismo das crianças, né? O bom desenvolvimento de uma criança depende se a criança viveu relações de intimidade no início da sua vida. E acho que é legal a gente pensar também, né, que essa intimidade que é construída, ela traz para a criança segurança, ela traz confiança no mundo, e acho que também abre um canal de comunicação da criança com esse adulto, que é algo que é muito importante, né? Que a criança possa recorrer a esse adulto para contar coisas gostosas do dia, ou mesmo para contar coisas difíceis, para pedir ajuda, né? Então, acho que isso é muito importante. Bom, só para falar mais um pouquinho da intimidade, a intimidade é algo que se compartilha com prazer, né? Uma outra função da história é a função reparadora das histórias. Então, como as crianças, quer dizer, não só as crianças, né, como todos nós, a gente pode elaborar algumas situações, algumas vivências a partir das histórias. Então, a gente se identifica com o personagem, a gente se identifica com uma situação, tem um mundo que é apresentado a quem está ouvindo e quem está contando a história. Muitas vezes não é um mundo maravilhoso, mas a gente tem a possibilidade de pensar sobre tudo isso. E acho que os contos de fada são um bom exemplo, né? Os contos de fada, eles trazem todos esses conflitos infantis. Então, sentimentos de amor e ódio, medo, rivalidade, o bem e o mal. E as crianças vão tentando entender tudo isso, né? Assim como a gente percebe que as crianças, através da brincadeira, as crianças tentam elaborar e entender o mundo, as histórias também fazem essa função. Então, a gente vê as crianças pedindo para contar uma história que elas morrem de medo e pedem para repetir diversas vezes. A bruxa, o monstro, a madrasta da Branca de Neve, o lobo mau, o Darth Vader, enfim, né? Tantos personagens que acho que ajudam a todos a pensar sobre todas essas situações. E acho que a gente também pode pensar isso nos adultos, quando antigamente as pessoas sentavam ao redor de uma fogueira e contavam histórias, e muitas vezes histórias com temas pesados de violência, de morte, de crueldade, também para tentar entender um pouco daquilo tudo, né, que estava acontecendo, enquanto eles estavam preocupados com a fome, com o frio, com os lobos que estavam em volta da floresta. Então, né, pensando um pouco que as tradições orais também, as histórias de tradições orais também trazem essa possibilidade. Um outro aspecto das histórias, que é a possibilidade de elaborar traumas a partir das histórias. Muitas vezes, as histórias trazem palavras em algumas vivências que não têm nome. O Rubem Alves que fala, né, que as crianças, e aí eu estenderia dizendo, todos nós precisamos da palavra, e é na palavra que mora a esperança. Acho bonito isso, né? Porque eu fico pensando à medida que a gente pode contar uma história, colocar em palavra, a gente também pode evitar que essas histórias traumáticas se repitam de fato nas atuações, né? A gente pode colocar elas em outro lugar. E aí também falando um pouco da criatividade, como Renata falou. Acho que é muito legal a gente pensar em oferecer para as crianças a possibilidade deles imaginarem, né? Imaginarem os personagens, a paisagem, enfim, toda a situação, construírem imagens muito diferente do que a gente tem vivido hoje em dia, né? Com o mundo das telas e com todas essas imagens prontas que a gente recebe, que as crianças recebem. Então, acho também que é uma grande oportunidade, né, para imaginar, inventar, criar. E acho também, né, pensando nos avós que podem sentar e contar uma história, ler uma história,
oferecer um outro ritmo, um outro tempo para as crianças que não estão acostumadas, né, com isso tudo. Enfim, acho que dá para a gente falar um monte de coisa aqui, mas fico, né, só querendo pontuar esse lugar de como é rica a interação entre quem escuta e quem conta a história. E só para terminar rapidinho, eu vou ler algo que nos meus estudos de bebê encontrei um psiquiatra que trabalhou com crianças em situações de trauma, de guerra, e ele fala assim: virá um dia em que poderemos fazer transplantes de tudo. Faremos transplante de fígado, de pele, de intestino e assim por diante. Mas aquilo que jamais poderemos transplantar, por sorte, são as histórias. Não poderemos transplantar as histórias, porque as histórias se co-constroem entre os bebês e os adultos. Não há transplante possível. A história se constrói em uma narratividade compartilhada. E eu termino desejando que todos nós possamos contar muitas histórias para as crianças ao nosso redor e acho que para as crianças que vivem em todos nós também. É isso. Obrigada. Boa noite. Sou Renato, psicólogo, escritor. Esse aqui é meu livro de estreia. Pai e leitor para 3 crianças. Então, sei bem do que você está falando, Renato. Minha mais velha está se alfabetizando agora, coisa mais linda, né? Ver uma criança pegar um livro e quando ela abre o livro, ela abre um mundo, assim. E quando eu recebi o convite para estar aqui, eu recebi como um certo desafio, em especial porque o meu livro ele é um romance. Ele é uma literatura para adultos e é uma literatura dura. Eu vou ler um trecho no final e acho que vocês vão entender um pouco o que eu estou falando. E eu fiquei pensando, como que eu vou dialogar com a literatura infantil? Porque eu recebi o nome de quem estava ali, não conhecia ainda a Renata, dei um Google no nome dela e falei, bom, qual que é o diálogo entre uma literatura dura para adultos e uma literatura com crianças? Eu pensei um pouco sobre o tema e eu cheguei naquilo que acredito que talvez seja o motivo da existência da literatura. Por que a gente escreve livros? Por que a gente passa livros adiante? Por que a gente faz cultura, arte, tudo isso? E a literatura, ela funciona, assim como a arte, como a religião e outros elementos sociais, né? Mas funciona como uma espécie de cola social. Ela mantém as gerações, aí já entrando no tema da intergeracionalidade, de alguma forma aproximadas. A literatura ela vai passar adiante valores, ela vai passar adiante verdades, temas fundamentais. Aquele livro que não passar um tema fundamental, um dia ele vai ser esquecido. Por que será que a gente lê até hoje Crime e Castigo, do Dostoiévski? Ele está falando da culpa. Quem aqui nunca sentiu culpa? A gente está falando de algo essencial da alma humana. Então, quando a gente vai passando entre as gerações, a gente vai passando mensagens. Isso na literatura do adulto e da criança. Eu não leio Dostoiévski para os meus filhos, não recomendo que ninguém leia. Tá? Mas quando a gente fala a grama do lado é mais verdinha, quando a gente fala da questão da paciência, a gente está passando valores, a gente está passando alguma mensagem com aquilo. E se a gente não tem essa função, a sociedade ela se esfacela, né? Então, essa é uma das funções da literatura. Tem uma outra função que aí fica um pouco mais complicada, a aproximação entre as gerações, que não é só preservar o antigo, mas é trazer o novo. A literatura ela também abre novidades, ela também abre mundos. Se a gente for pensar em Oswald de Andrade, no movimento modernista, nos manifestos que ele escreve,
que ele está buscando? Ele está buscando quebrar uma literatura ali portuguesa e questionando qual que é a identidade cultural brasileira. Isso na década de 20. Quando o Mário de Andrade escreve Macunaíma, ele está colocando isso também. Qual que é a identidade desse herói brasileiro? Não temos. E isso é um choque cultural na época. Isso é chocante. Mas é isso que abre também para existir um Guimarães Rosa depois. Constrói, abre uma novidade. E isso, estamos falando então de aproximar gerações. Aproximar gerações às vezes não se dá de uma forma harmoniosa. Ela pode se dar no impacto, no choque, no conflito. E o meu livro chama O Último Bom Homem. E ele tem no título já uma provocação desse choque geracional, porque o que é ser um bom homem? Isso tem uma diferença muito grande se a gente perguntar o que é um bom homem na década de 20, 30, 40, 50, hoje. A gente tem até o que é ser homem hoje, questões sobre masculinidade. Então, essa o meu livro ele vai abordar, de certa forma, essa temática de um certo homem, que o protagonista, esse último bom homem, que eu chamo ele de o velho, sem etarismo, tá? Porque nesse caso, o que é velho é aquilo que é como se fosse uma camiseta velha. Já não serve mais. Não cabe, está rasgado, está desgastado. O conflito, às vezes, de geração é um lado tentando conservar ao máximo e o outro tentando arrastar ao máximo o novo. Como é possível ter este encontro e este diálogo? Acho que ler, por exemplo, uma criança... Eu li os livros que eu leio para os meus filhos, às vezes eu choro, acho maravilhosos. E me traz também mensagens, não é só para eles, né? Eu escolho o que eu quero passar para eles também. Então eu vou ler um trecho com algumas censuras para não dar muito spoiler, se alguém quiser ler depois, que vai trazer esse choque entre o protagonista, que é o pai, a história, a relação de um pai e um filho, mas quando este pai protagonista encontra o próprio pai, quase no final do livro. Quando a primeira garrafa acabou, o pai do velho chegou. Era um arremedo de homem. A pele morena de sol estava rachada. Tinha uma barba maior que a de Teobaldo e uma calvície também, muito maior. Estava sem camisa e descalço. Seus pés eram tomados por um casco de calos pretos. Tinha os dedos bem espalhados no chão, com unhas compridas e quebradiças. A canela fina, muito fina, sumia na bermuda desbotada, que talvez tivesse sido uma calça que foi cortada e estava amarrada com um pedaço de corda para não cair. Vastos pelos brancos subiam em direção ao umbigo, rareavam próximo à barriga seca e voltada para dentro, com os ossos de suas margens, bacia e costela aparentes. No peito, os pelos brancos retornavam aos montes e se juntavam com a barba. A boca não se via, coberta pelo bigode. O nariz se projetava longo para baixo. Os olhos escuros, pretos, tinham algo de alucinados. Eram rasos, tão rasos que eram capazes de fazer da primeira a última palavra sobre qualquer coisa. Algo de divino e de esdrúxulo que deixou Teobaldo enjoado. Sabia que um dia voltaria. E então virou homem? Teobaldo não respondeu. Abriu outra garrafa de cachaça e o serviu em um copo de plástico. Foi o que eu imaginei. E o arremedo de homem bebeu tudo em um gole. Não se sentou na cadeira vaga. Não conseguiu segurar ela, não é mesmo? Foi o que eu pensei. A filha do capitão, não é? Não acredito que tinha sido você que tinha desaparecido com ela. Ela era uma menina linda e boa, e foi por isso que deixou aquele bom homem de Deus furioso. Furioso. E depois só triste até se acabar.
Mas eu disse para ele na época: capitão, não fique assim, não fique. Teobaldo não é um homem ruim, mas também não é suficiente. Foi para longe porque não tinha como segurá-la aqui, com você reivindicando o que é seu. Foi o que eu falei para ele. Ele era um grande homem, o melhor homem que tivemos nesta porcaria de cidade. E você levou a filha dele. Mas você não ia conseguir segurar ela. Sabia que não ia. Estou certo, não estou? Pigarreou e cuspiu no chão. Deixa eu ver se isso aqui é spoiler. Peraí. Vou pular um parágrafo. Você criou um grande problema, não é? Disse se referindo a tantas coisas que Teobaldo sentiu ânsia, se sentiu fraco, encheu o copo de cachaça e guardou as mãos debaixo da mesa sem beber. O arremedo de homem continuou caminhando, balançando a cabeça e coçava a barba como se estivesse pensando. Mas pensar mesmo, ele não era capaz, porque sabia de tudo, e em tudo que sabia havia sempre um ponto para apontar, um ponto fraco e insuficiente. Escolhia qual dos problemas iria abordar. Parou de novo diante da mesa, apoiou as duas mãos com os dedos bem abertos, olhou nos olhos de Teobaldo. O problema são as suas mãos. São mãos pequenas. Mulheres precisam ser seguras, seguradas, controladas. Como marinheiros que seguram cordas e levam o barco sempre adiante. Falava enquanto batia seu punho fechado contra a palma da outra mão aberta. Sabe por que eu batia nas suas mãos? Nessas suas mãos de menina? Olhe para mim, seu frouxo, quando eu falo. E Teobaldo olhou. Para ver se criava uns calos, para ver se virava homem. Teobaldo não era mais uma criança. E mesmo que o arremedo de homem o fizesse retornar para os cantos escuros de sua infância, ele podia encontrar algumas palavras para se proteger. Spoiler. O arremedo poderia estar inventando uma história. Poderia não ser nada daquilo, apenas uma história inventada. Mas, no fundo, Teobaldo sempre soube que essa era a verdade. Disse, comigo não foi assim. O quê? Com a minha Esmeralda. Não? Você a castigou? Pelo menos acertou a mão na cara dela? Quase isso. Quase o quê, criatura? Fale direito. Teobaldo se envergonhou, virou o rosto e fechou os olhos. Ah, sim, a fumaça. Me esqueci da fumaça. Você assoprava a fumaça na cara dela, não é? Não é mesmo? Isso é coisa que se preze? Isso é coisa que se fale para os outros? Você me envergonha. O arremedo de homem se sentou, aproximou seu rosto ao de Teobaldo e continuou. Não seria culpa dela? Quem mandou aspirar a fumaça? Quem sabe não se castigava por ter feito aquilo ali no canto, aquela coisa feia. Está falando do filho dele. Por Deus, ela era uma mulher. Uma mulher... Spoiler. Falava sem que Teobaldo conseguisse ver sua boca coberta pelo bigode. O arremedo de homem virou a cachaça e bateu o punho na mesa. Teobaldo serviu mais um copo. Se levantou, se afastou e foi até a janela. Apoiou as mãos que tremiam no batente da madeira. As mãos, como tremiam. As virou para cima e pôde ver as suas marcas. Levantou o olhar para o horizonte, viu o mar, os barcos coloridos escurecidos pela noite, boiando. As pequenas marolas brilhavam com a luz da lua que nascia no horizonte. Ele conhecia aquele brilho. Ele conseguia vê-lo pelos cantos, conseguia ver em Esmeralda. Um brilho que continha o mundo inteiro. Mas o mundo foi se fechando para ele cada vez ver menos. Esmeralda sempre esteve ali, sem poder ser, presa a ele pelas suas mãos pequenas e covardes. Estavam presos juntos, sacrificados sem poder amar. Voltou para a mesa, bebeu e serviu os 2 copos. A cachaça enchia o copo vazio, e ele percebeu. Ela era o copo e ele a cachaça que a preenchia. A mulher é o cálice da culpa do mundo. Bom, vocês viram que é duro, que é agressivo, mas eu acho que descrevo bem a imagem desse velho, né, desse pai, extremamente moribundo, parece quase que um morto-vivo. E a mensagem que tem aí, talvez o valor que eu quero passar com isso, quando eu falo o último bom homem, é exatamente de que talvez quem pense assim
quem passa esse valor adiante está morrendo. E um dia vai ser o último. É isso. Obrigado, gente. Quero agradecer muito a presença de vocês.